Boa noite, pessoal. Como eu sempre faço vídeo aqui, eu vou fazer outro aqui, tá bom? O tema é Olhe para cima. João 14:8. Senhor, mostre-nos, ó Pai, o que nos basta. As histórias da vida de discípulos corajosos começam com capítulos de imenso terror, medo da morte, medo do fracasso, medo da solidão, medo de jogar fora a vida, medo de falhar em conhecer a Deus. A fé começa quando você enxerga Deus na montanha, mas você está no vale e sabe que não tem forças para escalar até o cume. Você vê que os recursos precisaria e vê o que tem, e descobre que não é suficiente para realizar coisa alguma. Moisés tinha um mar à frente e o inimigo atrás. Os israelitas podiam nadar ou lutar, mas nenhuma opção prometia vitória. Paulo era profundo conhecedor da lei, era especializado no sistema judaico. Contudo, um vislumbre de Deus convenceu-o de que o sacrifício e símbolos já não bastavam. A fé que começa com temor o levará para mais perto do Altíssimo. Desculpa a gripe. Pessoal, vou fazer uma reflexão aqui, especificamente, acaba a gente remetendo à fé, né? A gente olhar para o alto. A gente tem dificuldades diversas na vida, tudo quanto é lugar. Todo mundo, todo ser humano tem dificuldade. Às vezes não é coisa que almeja e não consegue, como se fosse um desejo, né? Não, tem dificuldade todo mundo tem. Eu acho que, né, se tratando de ser humano, todo mundo tem. Inclusive, Jesus, na ocasião da sua passagem na Terra, também teve dificuldade. Isso é evidente, a Bíblia mostra, né? Então, assim, o que a gente vê? Como exemplo foi dado do Moisés, né? Moisés estava, entre aspas, né, foi liberto da escravidão. Ele com o povo de Deus, os hebreus, né? E o faraó foi atrás deles, né? Tipo assim, liberou, mas não liberou, né? O povo. Aí o Moisés teve uma situação um pouco complexa para resolver, né? E Deus fez tudo aquilo, né? Entendeu? Olha como que é, né? Isso aí serve até de reflexão. Várias pessoas que passam com dificuldades, que sempre passam, né? Na verdade, várias pessoas, vamos colocar todo mundo, como eu disse no início, teve os seus livramentos, teve o seu milagre, as questões resolvidas, mas quando aparece o outro, aí se esmorece, esquece tudo lá atrás que Deus te livrou. Então pensa como Moisés. Moisés, na cabeça dele, né, não da maioria dos hebreus, que ele estava com medo de morrer mesmo, né? Na cabeça do Moisés, ele imaginava, peraí, Deus, né, empreendeu diversas pragas contra o faraó, né? Nos livrou da escravidão, e agora para a gente morrer aqui, não foi dessa forma. Moisés tinha consciência de que era o Deus verdadeiro, entendeu? Sem titubear, né? Fez oração e abriu o mar, entendeu? Então lá vai ele olhou para cima, não olhou para a dificuldade que acontece na vida nossa aqui. E também ele pensou que passou atrás, os livramentos que ele teve, né? Inclusive assim, nós quando nasce, desde criança, tem livramento e vai até o final da vida com livramento. E a gente nunca pensa nesse livramento, nem para agradecer a Deus e até para reconhecer o poder dele, né? Todo mundo passa por isso, independente de quem seja. Qualquer ser humano existente na Terra, entendeu? Passa por dificuldade. Cada um com as suas demandas de dificuldade, mas dificuldades que difíceis, todos. Porque se fosse o contrário, a gente via notícias positivas. Nossa, né, ali tem uma maravilha de vida, aquela sociedade, aquela pessoa. Não, desde rico a pobre, desde empregado, desempregado, a vida é a mesma coisa, entendeu? Desde qualquer profissão que seja.
sempre vai ter a sua pedra no sapato, entendeu? E assim por diante. O exemplo do Paulo é um exemplo mais profundo, questão de fé. Porque ele era sábio, inclusive o pessoal fala que ele falava diversas línguas, né? E ele viajava para... Tanto é que ele era cidadão romano, né? E, na verdade, ele vivia em Tarso, que não é do reino de Israel, essa cidade. Então, assim, é um cara estruturado e tudo. Inclusive, ele era detentor de conhecimentos judaicos profundos, fortes mesmo. E o que acontece? Quando apareceu o divino para ele, Jesus parou ele na estrada de Damasco, uma das perseguições que ele empreendia contra os judeus. Ele sentiu o poder de Deus ali, ele começou a sentir diversas vezes o poder de Deus. E a dificuldade vinha, ele sempre lembrava, como Moisés, não, Deus é capaz de fazer isso. Entendeu? Até que ele chegou no ápice mais profundo, como eu disse, de ele chegar no final e falar, ó, deu um branco, mas assim, ele quis dizer que a morte, né, o amor de Deus basta, entendeu? Que a morte não era nada. Engraçado, né? Ele chegou nessa profundidade, porque aí ele vai entrar no outro hemisfério, na outra esfera transacional, porque ele foi lá nos céus, foi no terceiro céus. Ele sabe como funciona. Os discípulos, todos sabem. A fé foi adquirida pela gratidão, pelo reconhecimento passado, de agir sem saber o que ia acontecer, entendeu? Então, assim, o Paulo, na hora da morte, ele transcendeu a esfera humana, entendeu? Isso aí, né, que nós, seres humanos, né, tem que ter isso, porque tem muita gente, inclusive, que vai em igreja, né? Hoje eu não vou mais em igreja, mas eu sou cristão, tenho muitos livros, já fui, passei a vida em igreja. Não critico, porque tem muita gente boa lá a gente não sabe o tempo da pessoa, da conversão que a gente pode... Qual que é o tempo da conversão de cada um? Então, o que na verdade agora até puxei aqui, né? Ele disse, né? Tá até escrito aqui que Paulo, a frase mais famosa de Paulo sobre a sua morte é: para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, assim, a fé dele estava tão arraigada que as próprias dificuldades ele entregava na mão de Deus, seja o que Deus quiser. Entendeu? Às vezes a gente almeja, não, quero isso, quero aquilo. A gente ora, mas chega um certo momento que a gente quer que tenha solução. Mas a pessoa fervorosa, que crê em Deus com a verdadeira fé mesmo, aquela genuína, verdadeira, né? Que a expressão, ele também disse em Coríntios, né? A graça te basta, né? Então, assim, essa profundidade que é o mais importante. Moisés também teve essa profundidade, entendeu? Mas não tanto como Paulo, que entregou sua vida e na hora de entregar a vida ele fala uma frase dessa, né? Dá a impressão que ele não gostava da vida aqui e queria viver para cima. Não, ele simplesmente estava vendo a dificuldade ali. Lógico que ninguém quer perder a vida. Mas ele falou, não, mas eu conheço o divino, então eu fico tranquilo. E tantos livramentos que ele teve ao decorrer da estadia dele. Eu consegui entender a saga de Paulo, a vida de Paulo, a lida dele, as dificuldades, as lutas, né? E interpretar o evangelho mesmo ali das suas cartas na Record, né? Que eu assino Record Plus, que eu sou bastante focado nessas questões de analisar, porque eu nunca vi, nem de Jesus, da novela Jesus, da Record Plus também, eu nunca vi, cada fala que Paulo falava estava constando
na Bíblia e ficava ali embaixo. Então eu consultava todas os capítulos, né, os versículos, para poder entender realmente o que aconteceu. Então, a gente tem que ter, em resumo, em suma, a gente tem que ter, na hora da dificuldade, da luta, a gente tem que lutar, mas nunca desanimar. Ter a fé para cima, olhar para cima, em termo amplo, olhar para Deus, olhar para Deus, né? Olhar para Jesus, entendeu? Que eles são, né? Que realmente ele pode resolver qualquer problema, né? Tem problemas infindáveis, tem de relacionamento, tem de emprego, tem de... No caso, eu sou advogado, né? Às vezes, não muito o meu caso, porque eu me relaciono bem, graças a Deus, com meus clientes, mas uma vez ou outra tem alguém, né? Sem compreensão das coisas, vai saber se o interesse não é outro, né? De te credenciar, descredenciar, para de repente querer barganhar em cima. Mas isso aí eu sempre, não só por causa disso, porque para mim eu não reclamo dos clientes não, que graças a Deus meus clientes são tudo de qualidade, a maioria, tá? Os clientes que eu não tinha de qualidade, já graças a Deus sumiu lá atrás, tá? Longe. Entendeu? São gente que indicou, que a gente nem sabia quem eram essas pessoas. Graças a Deus eu tenho essa proteção de Deus, porque os clientes meus são de qualidade. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, em tudo na vida, né? Por exemplo, tem uma audiência no fórum, sou pós-graduado, tenho várias graduações, várias pós, quer dizer, tenho 2 graduações, advogado e administrador, mas assim, mesmo conhecendo da situação, toda vez que eu vou para uma audiência, eu oro, Deus me ajuda. Toda vez que tem algum problema para resolver, eu vejo que está emperrado, ou algum problema que de repente não tem consciência da parte do judiciário, a gente ora, a gente vai, parece que entra um conhecimento na gente, sabe? E a gente vai fazer o melhor, e a gente consegue fazer o melhor, entendeu? Isso aí é uma das dificuldades que tem em emprego, entendeu? Por exemplo, em família, amigos, entendeu? Tem gente que coloca na cabeça certas coisas e para tirar essa coisa, não resta perceber que são pessoas do lado mal intencionadas que andam com a pessoa, ou o próprio diabo atormentando mesmo para acabar com a vida dela. O que é essa para você fazer? Ou você enfrentar injustiça, calúnia, mentiras, entendeu? Isso você crê em Deus, que Deus vai. Como diz Deus, a vingança vem dele. Então, assim, se for seguir toda a questão bíblica, o que é, né? Quando esses essas pessoas que eu falei, Moisés, Paulo e outros apóstolos, eles conseguiam sobressair e viver feliz na terra. Eles já tinham o reino de Deus dentro deles. Jesus veio trazer o reino de Deus. E muita gente que vive aqui, entendeu? Fica focado em Netflix, focado em coisas supérfluas, nunca volta para Deus. O ser humano tem que ter a coisa mais profunda na sua vida, entendeu? Focar mais nas coisas de Deus, que é mais importante. Sua vida depende dele. Não, aí vira um legalismo. Não, mas se eu viver focado em Deus, não vou viver a vida. Você está enganado, entendeu? A vida é uma desgraceira de todo, como eu falei no começo. Todo mundo tem dificuldade. Você tem que escorar no mais importante. Eu vou ver a minha vida, mas eu vou morrer ali. Eu vou empinar a moto numa rua movimentada, mas estou vivendo. Aí morre, acabou. Aí ou fica paraplético, ou quebra o braço, entendeu? Quando a gente é mais novo, eu já caí de moto umas 3 vezes, sabe? E tem cicatriz e tudo, e a gente, sabe? A última vez, falei, caramba, velho, que se o carro tivesse atrás, tinha me matado, né? Então, assim, a gente tem que analisar nesse prisma mais espiritual. E graças a Deus, né? Eu passei a vida inteira dentro da igreja, né? Não vou falar o nome dela aqui, mas todo mundo sabe, as pessoas conhecem, eu sabem, que eu não sabia de Jesus. Então, isso era antes. Eu na igreja ficava andando de moto, caindo, correndo. Depois que conheci Jesus, comecei a dar valor no mais perfeito, no mais correto, que é o mais correto da vida. Pessoal, uma boa noite. Espero que vocês tenham entendido, que vocês têm que sempre focar, olhar para o alto, tá? Buscar compreensão em Deus, buscar solução em Deus.
Aí você fala assim, mas na prática, como que eu faço? Tem vários mecanismos, oração, tem como você saber mais ou menos como que Deus age em certa... O relacionamento com Deus, oração. A internet está aí para todo mundo ver. Pega um versículo da Bíblia, se aprimore. Assim no Record Plus tem uns filmes bíblicos lá importantes que te emocionam. Você chora da emoção, de emoção, sabe? Das passagens, das pessoas de Deus que são heróis de Deus, são heróis, entendeu? Verdadeiros, não esse monte de filme que tem Netflix, que é tudo mera conjectura. Quando tem uma verdade, aconteceu um filme lá, fatos, que é baseado em fatos, até fala errado, fatos reais, é baseado em fatos, o que acontece? Acontece que, mesmo diante de fato, é manipulado, entendeu? E Deus não manipula, isso é que é mais importante, entendeu? Eu falo Netflix e Record Plus porque eu fiz um provisório aqui da Netflix hoje e eu vi que eu não tô nessa vibe desses filmes, ficar perdendo tempo com filminho. É um ator, uma atriz lá, vou lá, vou fazer aquilo lá, sem fundamento. Não vê as coisas mais importantes. Até filme de Einstein, todo mundo com seus defeitos horrível, sabe? Tem que ficar mensurando. Não, não, mas você fez isso aqui, não, isso aqui. As coisas de Deus é perfeita, entendeu? Por isso que eu vou nos filmes bíblicos, que é o mais importante, entendeu? É uma boa noite, desejo que vocês tenham compreensão. Uma boa noite, tudo de bom.